Hoje temos a honra, é a primeira edição do nosso podcast Mente Aberta e temos a honra de convidar ou fazer a abertura com um personagem de alta eu nem encontro assim tipo um termo para poder descrever essa pessoa, mas é alguém que tem uma jornada grande e já vem impactando na vida acadêmica de muita gente. Esta pessoa, só para terem ideia, é jovem. E eu vos garanto que nem está nos 45 anos. E mesmo não estando nos 45 anos, ele já fez muito que muita gente até os 60 hoje não conseguiram fazer. Preocupa-se com jovens, preocupa-se com conhecimento. Eu estou a falar de alguém que tem uma jornada de ajudar pessoas a resolverem problemas acadêmicos há mais de 10 anos. Eu não vou roubar muito para não ficar na apresentação dessa pessoa. Quem fala para vocês é o William Watt e o meu convidado de hoje vai apresentar-se. Mas antes de tudo, eu vou lhe agradecer. Muito obrigado por aceitar o convite, professor Teixeira. Professor, por favor, apresente-se conforme gostaria. Bem, William Watt, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. Na verdade, eu, de certa forma, é que sinto-me honrado por estar a participar da abertura do teu podcast, primeira edição, que acredito que daqui a mais 5, 6, 7, 8, 10 anos estarei já lá do outro lado a contar a história, porque eu sei que isso vai ser um grande sucesso a nível das plataformas, das redes sociais. Como já disse, sou simplesmente José Teixeira. Não quero ser eu a me autoelevar, senão depois passo aqui uma ideia. Esses atributos vou deixar que o William o faça. Doutor, professor, por favor, só um toquinho no microfone. Recebemos ali a informação do nosso técnico. Ok. Eu quando dizia, eu não queria roubar como é que se diz? O protagonismo Sim. de apresentar. Sim. Eu estava a ver o currículo do doutor. Não é um currículo que alguém me fez chegar, não. É um currículo de apreciação. Eu tive o prazer de ser teu estudante, teu aluno, e por isso eu tenho esse carinho muito grande. E quando lhe fizemos esse convite, é porque nós queremos beber daquilo que é a experiência que o professor tem. Sim, senhor. Professor do ensino de base, ensino médio e até a docência universitária. Sim, isso senhor. É carreira. Sim, mas hoje parece que já não está no mundo da docência, é isso, né? Quer dizer, estamos, porque uma vez docente para sempre. Docente para sempre, né? sim. A veia acadêmica, a veia científica é intrínseca à nossa própria personalidade. Certo. Hoje, como jovem, como William também, tentando voar para outros portos, mas a ciência, essa não abandonamos. Continuamos aí a dar a garra, a preparar aqueles estudantes que têm um sonho da monografia, de se ver livre de um ciclo acadêmico. Portanto, a gente está aí. Não vamos deixar de estar aí agora. É como dizem, o sangue corre na veia. Exatamente. E eu fico impressionado com essa tua vontade. Olha que hoje o professor já não está ligado de forma integral no mundo da educação ou formação. Mas ainda assim, mesmo estando ocupado quase 8 horas por dia em trabalho, ainda assim tira um pouquinho do teu tempo para se focar sempre naquilo que acho que é o teu chamado, né? Agora, só para situarmos os nossos seguidores, nós hoje vamos falar de um tema e o doutor é o professor é a pessoa. Vão me desculpar. É que eu estou habituado a tratar como doutor e ele aqui em off já chamou minha atenção e disse que, olha, eu não gosto muito de ser tratado de doutor.
O professor, ele tem mais de 10 anos a auxiliar estudantes para a preparação da monografia. E o nosso tema hoje é, deixa-me só pegar aqui a minha cábulazinha, mas eu vou pegar aqui, elaboração de monografia. É uma coisa que hoje nós, infelizmente, muitos caem nesse erro. Começamos a estudar o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, para aqueles que chegam até quinto ano, só depois de verem que falta um trimestre ou um semestre para terminar, é que começam agora a dar o tratamento da monografia. Hoje, temos a pessoa ideal para poder nos explicar quando, como, tudo que é necessário levar em conta para começar a dar o tratamento da monografia. Então, eu vou deixar que o doutor esteja à vontade para poder apresentar o tema, expor, e assim bebermos um pouquinho daquilo que é a nossa necessidade. Beleza, beleza. William, dizer que, na verdade, sinto-me em casa, porque a forma como apresentou do início, na verdade, já me deixou à vontade. Então, estou à vontade. Dizer que, quanto à questão que coloca, quando se deve começar a pensar na questão do tema para a monografia, bem, eu ainda acredito que o pensar num trabalho em fase final, eu costumo chamar de pecado institucional. E, portanto, esse pecado institucional não é de todo culpa do estudante, nem deve ser arrolado o estudante como isso. Acho que o próprio sistema de ensino, a ciência como tal em Angola deve ser repensada. É preciso começar a repensar nisso. Porque Certo. é preciso que os dispositivos de orientação vocacional, de orientação profissional, comecem já do ensino intermédio, nesse caso que é o ensino médio. O estudante já tem que chegar com apetência em fazer alguma coisa. Certo. Porque quando começa a saber o trabalho do fim do curso, só como mais uma cadeira, o trabalho do fim de curso, então começamos a ter esses atropelos que vivemos hoje. Os estudantes que não sabem, estão a fazer o quê? E depois os professores ligados à MIC, Metodologia de Investigação Científica, sim, os professores ligados à cadeira de cadeira final, que é o trabalho de fim de curso, né? Também é uma cadeira. Penso que as instituições deviam ter uma área que trabalhe com os professores, porque um estudante mal orientado tem um resultado catastrófico, né? Sim, É o que sim. vimos aí. Às vezes aqui o próprio orientador nem domina o tema que se alista a orientar o estudante. Então, o melhor momento para se escolher um tema é quando o estudante entra na universidade, é galvanizado, é inspirado, é instruído, sobretudo naquelas cadeiras que têm grande domínio. E então, quando chega na fase final, o estudante não tem muito trabalho, porque ele desde a base já teve um pilar, um Sim, alicerce, sim. um professor que entenda, que saiba utilizar as normas que a instituição coloca à disposição do estudante, que também deve ser usado pelo professor. Então, o melhor momento para escolher um trabalho de fim de curso é quando o aluno entra para a instituição, é estimulado e galvanizado para tal. Ok. E isso é muito importante. Eu lembro-me que, na altura, o professor, eu acho que foi no terceiro ano, não é? No terceiro ano, quando o professor disse assim: Olha, vocês já podiam começar a fazer os vossos trabalhos, e eu, nesse momento, estaria aqui só para começar a corrigir aquilo que é o ponto. Então, mas é que nós, mesmo naquela fase, com aquele aperto do professor, nós ainda ficávamos relaxados, ficávamos assim descansados. Não, ainda não é o tempo certo. É no quarto ano. E quando chegamos no quarto ano, realmente começamos a pensar: meu Deus, se eu tivesse feito já, se eu tivesse feito mais cedo lá atrás. E hoje eu acho que não somos os únicos que passamos naquilo. Muitos estudantes passam nessa situação. E nós tivemos, eu pelo menos tive o desgosto, né? Eu diria isso, desgosto de ter calhado com alguém que no final atrasou-me muito o processo. Muito mesmo. E sendo o professor, né? Alguém que já tem
muito conhecimento nisso, já vem a formar indivíduos, ajudar pessoas a terem as suas defesas com maior facilidade possível. Vocês fazem um acompanhamento desde o início, é isso? Exatamente. Quando é que. Deixa-me ver. O que é necessário, né, que um estudante solicite os vossos serviços? Quando é que um estudante solicita os vossos serviços? Por exemplo, eu preciso que o professor, com a equipe que tem, Sim, senhor. auxilia-me nesse trabalho. Pois. Quando é que eu. Quais são os requisitos? É isso. Sim, o estudante deve ter disponibilidade, né? E isso normalmente são coisas que partem quase sempre por uma indicação, né? Por uma indicação. E nós acolhemos, nós começamos primeiro pela ajudar o estudante a definir o tema. Preciso, porque um tema deve ter pertinência científica. Ok. Um tema tem que impactar. Um tema científico deve estar voltado a resolver, ou pelo menos dar linhas de resolução de um determinado problema. Então, não se escolhe um tema por se escolher. Então, nós, na nossa consultoria, primeiro ajudamos o estudante a definir o tema. Quer falar sobre quê? Tem que ter uma delimitação correta do tema. Quer seja delimitação contextual, espacial e temporal. Temporal. Uma vez o tema definido, então depois passamos para aquilo que é a construção do pré-projeto, né? Que é o trabalho antes do projeto, onde apresentam-se aquelas que serão as linhas orientadoras para um trabalho de fim de curso, como Sim, por sim, exemplo a sim. própria introdução, que é a cara do trabalho, o problema da pesquisa, a pergunta de partida. E há uma coisa muito importante, hoje por hoje faz-se muita confusão. E vou continuar insistindo no que eu disse no início. Pecado institucional, nós estamos com pecado institucional fora de série. Hoje, por exemplo, ainda há professores que fazem confusão entre pergunta de partida e problema. Tá? Ok. E existe diferença? Crucial, né? O problema é uma situação divergente, pertinente, que se precisa resolver. E a pergunta de partida é a situação, ou seja, é a questão que se levanta diante de um problema. Vamos lá, em termos práticos, suponhamos que aconteça um problema numa família e digamos assim, a menina está grávida, por Ok. exemplo. Quem engravidou a menina é um delinquente e fugiu. Sim. Isso é um problema. Ok. Ok. Diante de uma situação como essa, levanta um dos tios e diz: o que fazer para resolver o problema da gestação da menina e penalizar o infrator? Ok. Isso é uma Ok. pergunta. É uma pergunta, sim. Ora, Sim. vão levantar algumas outras pessoas que vão sugerir soluções, que nós costumamos chamar de hipótese. Hipótese. Alguém pode dizer, vamos fazer uma queixa à polícia. Alguém pode dizer, epá, vamos esquecer esse problema, vamos gerir nós. E alguém pode dizer, vamos dar um tratamento qualquer nesse miúdo. Certo. A Certo. família senta e depois decidem qual será a melhor solução. Aquela solução mais votada pelos integrantes chama-se a hipótese válida. Válidas. Está a ver como é que é Ok. isso? Ok. Ou seja, você ao responder uma pergunta, automaticamente resolves o problema. Daí que cientificamente muita gente erra dizendo: oh, o teu problema foi respondido. Não, o problema não se responde, o problema resolve-se. Resolve-se. O que se responde são as perguntas de partida. Tá Ok. vendo? Ok. Muita Ok. confusão. Olha, eu, falando sério, nunca olhei nesse lado. E eu acredito que não sou o único. Não esquece, um like. Segue aí segue o canal para ter mais dicas. Porque dicas como essa não aparecem fácil. Você paga e gasta muito, mas aqui é de graça porque estamos preocupados com os jovens. Doutor, professor, eh, eu, eu realmente, só o facto de estarmos aqui a conversar, não imagina como eu estou. Estou tão feliz e estou a tremer, porque não é fácil, né? Não é fácil estar aqui. Doutor, eu acho que eu e mais telespectadores, nesse caso nossos seguidores, os seus seguidores, porque tens uma legião de seguidores. Eu vejo muito o teu trabalho, por essa razão é que eu escolhi também como sendo a pessoa para abrir essa edição. Mas uma curiosidade. O doutor até agora não expôs de uma forma assim mais
aberta, aquilo que são, o que é o teu trabalho dentro do mundo acadêmico. Aquilo que é mesmo o teu chamado, é assim que eu tenho dito, o teu chamado dentro do mundo acadêmico, a tua maior preocupação com as monografias. Simplificar. Esse é o nosso maior trabalho, simplificar. Os estudantes, quando vêm ter conosco, devem ter uma métrica. É importante que quando tu procuras um consultor, nós, na Sim. verdade, consultores acadêmicos, você diga assim, eu quero isso. E nós vamos trabalhar com o que você quer. Como dizia no início, vamos preparar o seu pré-projeto, Certo. vamos preparar o seu trabalho consigo, atenção, Certo. consigo. Vamos ter aulas consigo para lhe ensinar, vamos trabalhar o caso prático consigo, para que você não fique alienado, porque nós não reproduzimos informação, nós Certo. produzimos Ok, informação. ok. Porque reprodução, o mundo está cansado, nós produzimos Sim, informação. sim. Depois, vamos ter os ensaios com o estudante, aula de desinibição, perder o medo, enfrentar público, aprender a defender-se. Há algumas possíveis perguntas que a gente também já sabe que é de praxe, isso vai aparecer. Sim. O nosso objetivo é que o estudante nunca tenha uma nota inferior a 15 valores. Certo. Esse é o nosso Uau. objetivo. Destruir plágios, reconstruir trabalhos. Há trabalhos que a gente já pegou que já foi reprovado 4 ou 5 vezes. Nós já preparamos várias instituições a nível de Luanda. Acho que a nível de Luanda é uma instituição que a gente ainda não tem preparado, então ainda não teve finalista. A Ok. nível de Luanda, de ponta a ponta, são já 14 anos, aproximadamente 14 Sim, anos nisso. sim. Para dizer que eu me conhecem por muitos nomes. William me chama Teixeira, Teixeira. há quem me conheça por Leo, há quem me conheça por José. Todos os meus nomes é contextual. Em cada sítio que eu passo, alguém adapta-se com o nome. Então, é mais ou menos isso. Mas os estudantes conosco são remodelados para a ciência. Para a ciência. Porque a ciência não tem segredo. O segredo é descobrir o segredo. Ok. E Uau. parece Gostei redundância, dessa né? retórica. O segredo é descobrir o É descobrir segredo. o segredo. Porque nós precisamos primeiro saber o que é ciência, assim, em estrito senso. Ciência é o quê? É o conjunto de conhecimentos devidamente elaborados, organizados, estruturados entre si acerca de uma matéria. Certo. Isso é que é ciência, né? Tem que ter cabeça, tronco e membro. E um estudante truta, passa o termo, que aceita ser moldado por esses princípios, ele não fica com medo, não importa que às vezes nós pejorativamente dizemos, ele é da católica, não, ele é missionete, não, ele não viaja, é só instituição. É só. Não tem super professor, nem mega hiper professor. Certo. Tem um aluno disposto a superar-se, isso é o mais importante. E para todos que nos estão a ouvir, tem que desmistificar isso, não tenham medo, aqui não é porque eu é PhD, não. Fala mesmo na Sim, câmera, doutor. não é Manda um aqui. recado. Meus caros estudantes, não tenham medo. Aqui não é porque é PhD, não. Você pode ser um PhD no futuro. Concentra-te. Certo. Olha para o seu trabalho, leia. O segredo, por exemplo, um estudante que lê 5 páginas por dia da sua monografia, até chegar à data da defesa, esse estudante é mega hiper melhor do que qualquer pessoa que está aí. Sim, porque afinal o trabalho é teu. O trabalho é seu. Quem tem deve conhecer melhor o teu trabalho do que você veja. Há técnicas que a gente pode utilizar, por exemplo, de provocar a banca a fazer perguntas que eu sei. Ok, induzi-lo à pergunta que você Podemos já... induzir a banca a isso. Uau. Porque quando um estudante é truta, entra para a sala, até a porta começa a abrir sozinho. Parece brincadeira. Truta é truta, qualquer um Truta é pode ser truta. Qualquer um, aqui não tem que alguém é melhor que o outro. Não, você pode ser, dedica-te. Certo. Porque o trabalho de fim de curso é o seu momento, é a tua estrela. Você tem que entrar aí e sair convicto que eu fiz. Fiz, sim, Não sim, importa sim, a universidade. Isso é um sistema. E Porque dentro aquilo do até fica gravado, né? É uma dentro do coisa... sistema funciona quem trabalha dentro do sistema. Sim. Então, não tenham medo. Há uma coisa que o professor disse, bem rapidinho aí no meio, que vocês acompanham o estudante a fazer o trabalho com ele. Com o Esse estudante. esse é um ponto importante. Por quê? Porque muita gente tem a ideia de que as consultorias, as empresas ou as instituições que prestam serviço de consultoria para a elaboração da monografia são empresas que são mestres em fazer plágios. Uhum.
Mas também, a verdade que se diga, também há instituições que trazem Sim, já trabalhos e feitos e vamos dão falar sobre dos esses. estudantes. Sim, Então, agora, doutor, professor, vai me desculpar, mas me entendam. avança, William. É, fico aqui com aquele nozinho. Se o estudante não ter tempo para acompanhar a elaboração do trabalho, como é que vocês fazem? A solução é assim: o momento é seu. Também não vamos acreditar que de 30 a 31 o estudante não vai ter pelo menos um dia. A gente vai fazer um calendário, né? Sim, Porque sim. se você não acompanha, pelo menos uma vez no mês ou uma vez na semana, você fica alienado. Tu vais ter um trabalho excelente, mas depois tu não és parte do trabalho. Sim, Está essa sim. situação. Então, o estudante tem que ter sim, pelo menos uma vez no mês ou em 15 dias, tem que estar conosco. Precisamos te explicar como é que uma fonte foi extraída, como é que uma citação foi feita. Por exemplo, aqui a nível da nossa praça, Sim, sim. há uma confusão que se faz entre norma e regulamento, por exemplo. E isso é um Uau. assunto. Isso eu não sei. Epa, eu acho que hoje, Faustino, hoje aqui estamos a aprender. Olha, quando eu digo Faustino, ele é o nosso técnico, aqui é o maestro, se faz aqui sem a presença dele. Um dia vão ter a oportunidade de ver ele também aqui no banco dos réus, onde vão nos ensinar, nos Sim, passar aqui as senhor. dicas. Sim, senhor. Mas, professor, esteja à vontade. Dizia. Pois, há uma confusão que se faz e trago isso aqui nas entrelinhas para podermos ver bem essa questão da participação ou não participação dos Sim. estudantes. O que é uma norma? A norma, Uhum. elas são convencionais, Ok. são internacionais. Por exemplo, a nossa praça está a usar muito a APA, sexta Sim, edição, sim. já algumas evoluíram para a sétima edição, porque a convenção dos psicólogos Uhum. americanos entenderam assim, atualizaram. A outra que utilizamos muito é a BNT, que é BNT, brasileira, sim, sim. algumas vezes a ISO, a Vancouver, para os cursos de saúde e tudo mais. Isso é norma. A Uhum. norma faz o quê? A norma estabelece as balizas, sobretudo, de citação e referenciação. Ok, ok. Como fazer citações diretas, como fazer citações indiretas, Indiretas. curtas, Uhum. longas, citações de citações e etc. Isso é o trabalho da norma. E como é que você vai, depois de tratar a citação, fazer o tratamento a posterior, que é a referência bibliográfica? Isso é o trabalho da norma. O Uhum. regulamento é interno, é Certo. da Da instituição. instituição. O Uhum. regulamento, o que é que ele faz? Vai criar a estrutura do trabalho. Fora da estrutura do trabalho, vai explicar como funcionam os elementos, por exemplo, que constituem a banca, Ok. qual é o trabalho da instituição dentro disso. A norma, por exemplo, não vai te trazer espaçamento X, uma outra situação, mas é o regulamento que faz isso. A margem. Espera, doutor, professor, eu quero entender uma coisa. Então, todo aquele processo que nos davam, Uhum. que o espaçamento 1,5, a margem 1,5, não é. Isso é regulamento Isso é regulamento institucional. institucional. E não. Repara uma coisa, desculpa cortar, William, repara uma coisa. Uma instituição A, por Uhum. exemplo, Sim. e uma instituição B, por exemplo, as duas podem estar a utilizar como norma de citação e referenciação a APA, sexta edição, por Certo. exemplo. Mas uma instituição A e a mesma instituição B, a nível do regulamento, pode ter elementos como a decide que não entra, que vem para o fim, que vai para o início. Por Ok. isso que, embora a norma seja a mesma, é Sim. importante que o estudante a desenvolver um trabalho deve pegar não só a norma como o regulamento da sua instituição. Ok. Porque a Ok. construção de um trabalho, do ponto de vista de estilo, Uhum. de estrutura de uma instituição, pode não ser da outra, independentemente de usar a É a mesma mesma norma. norma. E para agravar a situação, há aqueles casos, essa rigidez científica, essa Uhum. inflexibilidade Sim, científica, sim. irrita-me, a mim irrita-me, que eu vou Por dizer quê? agora. Não, que eu vou dizer agora, o quê? Uhum. Estudou numa instituição, Sim. é docente há X tempo, Uhum. ele foi programado com a norma ABNT, por exemplo. Ele Certo. vai dar aula numa Já outra estou a entender a instituição, lógica. encontra instituída a norma APA, APA. por exemplo. E entra em Mas na choque. rigidez dele, ele entende que o Uhum. correto É é a usar a ABNT. BNT. Vão chumbar o trabalho. Certo, Por certo. mais que do ponto de vista de conteúdo esteja bonito, vão chumbar porque não reza nem o Mas normativo, nem o nem o regulamento. regulamento. Uhum. É preciso que se desconstrua isso. Por isso que os estudantes devem estar atentos. Certo. Independentemente do professor ser expert na matéria
obedeçam à construção da sua instituição. Sim, senhor. Uau. É mesmo uma aula que estamos aqui a ter. Eu nunca me passou em mente esse aspecto técnico entre norma e regulamento institucional. Nunca me passou. Porque eu pensei sempre que a norma ela trazia já todos esses elementos como parte dela. Mas vindo aqui, ouvindo isso, epá. Agora, há instituições que pode acontecer que ele, por exemplo, vai na norma, lhe Sim. interessa só os exemplos. Ele pode extrair aquilo da norma e lançar para o regulamento, mas isso é um caso à parte. O que não anula que aquele aspecto que ele lança no regulamento Sim. é da norma. Sim. Agora, o estudante entrou, Sim. já fez toda esse, ele já sabe que vai escolher o tema, ele já sabe que para escolher o tema ele tem que ter, tem que se familiarizar com a disciplina que mais domina, todos esses pontos. A questão é, pela experiência do professor, que cuidados um estudante deve ter ao escolher um tutor? Por quê? Porque nós vimos muita gente, por exemplo, que escolhe tutor em função daquilo que ele acha, que não, ele é truta nessa cadeira, ele é, uau, eu gosto do jeito que ele fala sobre a economia, sobre gestão, então eu quero que ele seja o meu tutor. Mas isso é suficiente para escolher um tutor? Não, Pela experiência, não, certamente que não. os requisitos. Certamente que não, mas pronto, mesmo usando os melhores requisitos, às vezes temos que nos preparar para a decepção da escolha, né? Certo. As escolhas também trazem decepção, porque ao longo sim, do percurso poderão acontecer algumas questões que não estavam aliadas ao início, mas há critérios, sim. Tempo, Certo. tempo. Tem que ter O tempo. estudante tem que certificar-se se esse professor tem tempo para lhe assistir. Depois, domínio do tema. Ok. Porque o estudante, ao escolher o tema, não deve. Ou seja, é o que acontece erradamente também. O tutor é que impõe o tema ao estudante. Muitas vezes acontece Infelizmente, isso. isso acontece muitas Sim, vezes. porque é o que o tutor domina, não é o que o estudante domina. Impõe. Isso tem que terminar. Então, tempo, domínio. E outra coisa, acho que são três para mim: tempo, domínio e relação. Sim, Que senhor. também tem que ter que ter empatia, né? empatia, Tem afinidade, empatia, que ou uma também, coisa dessa. epa, Sim, sim, sim. há professores também que, sinceramente, deixam muito a desejar, né? Ficam como se fossem o Jesus ou coisa parecida. Não, Jesus até não, desculpa, porque Jesus atende todo mundo, né? Ficam, não tem explicação, não atendem o telefone, marca encontro com o estudante fica à espera o dia inteiro, ele não aparece. Isso, as escolas têm que ver bem isso tem que acabar. E, infelizmente nós estamos numa situação. Oh, que poder um tutor tem? A nível de quê? A nível da elaboração e até a preparação do próprio estudante e influência na banca. Sim, tudo, tudo. Porque o tutor é pai científico do estudante. E a banca também sente o peso de um determinado tutor. Sim. Há orientadores que sabem. Há orientador que não sabe nada. Uhum. Há orientadores que o estudante domina melhor o tema do que ele. Ele não sabe, está aí porque pronto, a instituição vai fazer um pagamento, ou se calhar ele já fez um negócio com o negócio com o estudante, já tem o estudante, dinheiro dele. Isso é verdade, né? Quem está nos ouvindo sabe que isso é verdade. Uhum. E não domina o trabalho. Agora, o tutor tem poder sim, quando domina, é um bom negociador, que a gente negocia. Sim. Eu estou a preparar um estudante que eu sei que tem capacidade suficiente de engolir o trabalho. Eu, como orientador, chego na banca, eu não vou aceitar que brinquem com o meu estudante, né? Sim, Vamos sim, admitir sim, sim. efetivamente os erros que tenhamos cometido no trabalho, vamos procurar ali mais arestas, porque nenhum trabalho é perfeito, né? Mas, também existem situações que são exageras. A pessoa que não lê só risca, cara toda trancada na banca. Eu como orientador, eu tenho que ir até a exaustão, que também estou aí na posição de advogado. Eu fui assistir uma defesa, acho que em 2018, não, 2016 ou 17. Assisti, eu
numa das instituições aqui mesmo Ao lado. ao lado, aqui mesmo no município de Cacoalco. E as estudantes defenderam, a meu ponto, como um colega, também achei que a defesa foi boa. Só que tinha lá um membro na mesa, eu não sei se ele era o presidente da mesa, não sei, já me passa. Ele cismou-se com o trabalho delas e disse o seguinte: esse trabalho está perfeito demais, não foram vocês que fizeram. E ele pegou o trabalho que era para anular o trabalho porque estava perfeito. Agora, a minha pergunta é, então, não pode existir um estudante que apresente um trabalho perfeito se essa é o objetivo, né, de se estudar, fazer a coisa quanto mais perfeito, melhor? Mas o que é que esses detalhezinhos, por que que alguns membros da banca se implicam com essas coisas aqui? Porque eu fiquei sem entender. Tiveram que, o tutor teve que quase implorar, explicar muita coisa ali, e deram uma nota que eu acho que foi de 14 valores. Defenderam bem, o trabalho muito bem estruturado, muito bem feito, mas deram 14 valores. Há injustiça na banca, como os estudantes podem recorrer a esse tipo de injustiça? É simples, William. Eu vou citar um nome: Comissão de Ética. E Ok? depois vou falar porquê. Vou só ir direito à questão que fez. A componente da avaliação de um trabalho tem duas componentes essenciais: a componente estrutural, Sim. trabalho feito físico, Uhum. e a componente defesa. Certo. O estudante defendeu o que fez. Se realmente o estudante defendeu bem o seu trabalho, está provado que o estudante defendeu bem o seu trabalho e há alguma injustiça da parte da banca, as instituições deveriam começar a pensar. Algumas têm, eu conheço algumas aqui em Luanda que têm, mas a maioria não tem, porque se calhar o padrão não é o mesmo. Eu acho que essa nem tinha, porque ele bateu-se no peito. Pode girar em qualquer sítio, assim mesmo. Não. Pode dizer, queixar onde quer que Não, for. tem que existir a comissão de ética, porque esses assuntos devem ser levados a uma comissão de ética. O trabalho tem que ser reavaliado. Eu, como orientador, por exemplo, não aceito assinar uma ata nessas condições, quando eu sei que o meu estudante foi injustiçado, eu não assino a ata. Vou à comissão de ética, passo a informação e solicito uma nova defesa ou uma reavaliação do trabalho. É preciso que a gente comece a levar a sério a ciência. Daí Ok. que nós depois, para o futuro, temos quadros aleijados, né? Sim, 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 Muitas sim. instituições, se reparar, houve um boom De professores. de instituições, sobretudo. Sim, Todo sim, sim. canto hoje você Hoje encontra tem, hoje tem. Nós aqui instituições. em Cacoaco, Faustino, nós temos quantas instituições de ensino superior aqui em Cacoaco? Três, né? Três, três instituições. Quatro. Quatro. Mas uma delas parece que fechou, não conseguiu a pedalada. Ficou só lá na cidade, aqui desistiu. Não, ainda tens quatro. Ainda tenho quatro. Aqui dentro tens uma. Tenho uma aqui. Sim, 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 Sim. sim. Temos quatro. Sim, Tens sim, sim. quatro. Temos quatro. Tens Temos quatro. Mas pá. Em termos de expansão do acadêmico, temos muitas, mas a qualidade também agora é Sim, questionável. aqui é preciso começar a pensar no ensino com grande responsabilidade. responsabilidade. Moate, não estamos a cometer pecados muito sérios. Não, o ensino tem que ser levado a sério. Certo. Existem cursos que são pessoas que depois vão influenciar muito no destino desse país. Sim, sim, E, sim. portanto, tem que impactar. Porque existe mesmo uma diferença crucial entre aquele que sabe e aquele que não sabe. E isso é uma coisa que a natureza já fez. Já inventaram a Já roda. está lá. Tem mesmo pessoa que sabe. Portanto, nós precisamos começar a identificar talentos para gerarem talentos. Certo. Tá vendo? Identificar talento para gerar talento. Se um professor, tu lhe dás um leque de cadeiras, por exemplo, mas depois tu vês que esse professor, o foco dele nas 4 cadeiras que lhe deste é essa aqui. Trabalha com esse professor nos demais cursos, porque é o foco dele, porque você está a ouvir o retorno, Sim, sim. porque nós sim. avaliamos isso em função do retorno, né? Então, pega esse professor, especializa.
esse professor, para que depois no futuro você tenha uma instituição não só de excelência, mas pessoas de verdade na verdade. sociedade. Tá? Que você hoje, há estudantes que terminaram todos os níveis de estudo, mas não sabem o Se enquadrar, básico da sim. sua área de formação, ele perde-se. Hoje tu vais encontrar alguém que tem acesso à informação, que lê, mas lê de verdade, e vai dar uma surra no indivíduo que sentou 4, 5 anos na Na cadeira a cadeira. formar-se naquela área, vai levar Sim, uma sim, sim, surra. sim, Que sim. aquele camarada tem tempo para ler, só não tem a oportunidade que o outro tem de ficar, por exemplo, numa universidade a estudar. Como é que se justifica hoje um estudante que tem uma prova amanhã de manhã, ou que vai defender o seu trabalho amanhã de manhã, está na Tá na barraca, barraca. a tomar um vinho? Epá, William, vou lhe dizer a todos que estão a assistir o podcast do William, o conhecimento ocupa sim lugar, Ocupa. tá? Aí uma máxima que diz, O o conhecimento conhecimento não não ocupa ocupa lugar. lugar. Eu discordo disso até o infinito. E é preciso que nós desconstruamos isso. Isso, sim. O conhecimento ocupa sim Ocupa lugar. isso. Porque quando você coloca alguém que domina uma coisa no lugar certo, vai dar Vai certo. dar certo. Uau. Quando faz o inverso, né, temos muitas histórias para contar. Faustino, essa dá para ir no corte. O conhecimento ocupa assim lugar. Yeah, gostei, gostei. Voltando um pouquinho naquilo que é a elaboração da monografia, hoje o professor já sente que de alguma forma o teu trabalho tem surtido efeitos que tanto que desejou ou ainda falta muito por se fazer. Claro que já mostrou aqui. Eu acho que também a maior parte do que se precisa não vai depender de uma única pessoa, né? Talvez são problemas já que carecem de soluções das altas figuras do nosso país mudarem o sistema de formação ou educacional. Mas aquilo que é o teu chamado, acha que ainda tem muito a ser feito até as pessoas ganharem consciência do que é um trabalho de fim do curso e a responsabilidade que deve se ter? William, eu começaria de novo a te parabenizar, porque depois daqui já não será a mesma coisa. E eu são já quase 14 anos nisso, mas eu acho que hoje marcamos um passo muito importante. Eu Certo, acredito que depois do teu podcast eu vou te ligar para dar certo. os testemunhos. Ainda se pode fazer muito. A verdade, nós podemos às vezes andar 14 anos e não andamos Não dá nada. nada. Né? Tem alguém que disse, eh, há pessoas que em uma oração têm o resultado de alguém que trabalhou Exatamente. durante 30 anos. Nós temos várias medalhas Sim, do ponto de uau. vista de honra. É Uhum. muita gente. Muita gente, Perco a conta, é muita gente e gente grande. certo. Muita gente e gente grande. A Que não nível, dá para citar, não dá claro. para Não citar, dá, a não nível dá. de monografias, a nível de dissertação, porque nós Uhum. preparamos mestres e licenciados e Certo, técnicos médios. certo. Estamos mais com a graduação. Nesse caso, a graduação, todo o curso da graduação começa na licenciatura. Por isso Sim, que qualquer coisa que se faça depois da licenciatura é uma pós-graduação. pós-graduação. Quer dizer, depois da graduação. Uhum. Mesmo o mestrado também é um curso de pós-graduação, Ok, porque é um curso ok. que se faz depois Pós da graduação. da graduação. Então, temos várias medalhas a nível de dissertação, Uhum. de mestrado, a nível de TCC, que são os trabalhos de conclusão Conclusão, de sim, curso. sim. É muita gente que a gente já preparou. Uhum. E acredito que depois do dia de hoje, Uhum. nós vamos ter muito trabalho, que está na hora de ganhar com isso. Certo. Acho que está na hora de Tá ganhar com na hora, isso. tá na hora. Está na hora de ganhar com isso, empregar pessoas com isso. Uhum. Então, E como funciona esse trabalho que o professor tem feito de ajudar estudantes a terem êxito naquilo que é a defesa do final do curso? O estudante que tem. Porque, por regras, o que é que acontece? O estudante deve ter o tutor interno. sim. Como tem sido essa relação, o tutor interno do estudante,
com a consultoria, que neste caso é a instituição em que o professor é o proprietário? Sim. Não, aqui é uma relação simples, aqui eu acho que isso não tem segredo. William, quando o William está a ser avaliado, pesa. Certo. Ninguém gosta de ser avaliado, Sim. mas é preciso ser avaliado. Porque para os atentos, a avaliação produz fruto. Sim. É preciso Sim. avaliar para crescer. Agora, os estudantes não dizem aos professores que têm um consultório, é melhor que não digam. Ok. Não é essa ok. necessidade. Por quê? Ok. Porque, na verdade, nós respeitamos o professor da instituição, porque tudo que nós damos ao estudante, nós mandamos o estudante ter, outra vez com o seu orientador, para receber o feedback. A Certo. concordância do orientador é a nossa concordância, salvo naqueles casos que a gente nota que há algum excesso, nós também, com base ao normativo, aos instrumentos da própria instituição do estudante, Sim. então nós chamamos a razão, né? Dizer, pá, eu acho que aqui alguma coisa não está bem. Devias mudar assim, leva isso no orientador e vê o que ele vai dizer. O estudante leva para o orientador. Se existir resistência por parte do orientador, a gente faz o seguinte, criamos duas versões. A que nós pensamos ser a correta, mas avança a do orientador. Por que avança a do orientador? Porque, no fim, o último, quem corrige não é o orientador. Há um departamento dentro da instituição encarregue de dizer se está certo ou não. Então, no final, vai prevalecer aquilo que a instituição dizer que está certo. Olha, para quem não conhece o doutor, é o professor Teixeira. Eles estão. Vocês podem me perguntar assim, mas por que é ele no programa? Eu vou vos explicar. É ele no programa. Por quê? Porque ele já foi como o diretor do departamento científico. Quer dizer, nenhum estudante podia defender sem que ele avaliasse. Por isso que é a pessoa que tem a bagagem e experiência suficiente para poder nos dizer, conforme está a dizer aqui, com provas de causa. É assim que se diz, né? Sim, É, sim. é muito importante. Eu estou a ver aqui que parece que já estamos a esticar um pouquinho no tempo, né? O doutor tem muitas coisas a fazer, nesse caso, desculpa, o professor tem muitas coisas a fazer. Vamos ver se conseguimos acelerar mais. Não vai se acabar esse tema aqui, eu acho que temos muita coisa a aprender. Não seria hoje em uma única edição que podia se espremer tudo. Noutros programas vamos, claro, tentar extrair o máximo possível. Mas ainda assim, eu acho que, doutor, professor, ainda temos tempo, né? Sim, sim, temos ainda tempo. temos tempo. Se ainda temos tempo, pegue a caneta, não esquece. Aperte o sininho, dá um like, não custa nada. Porque esse tema, imagine que o professor está aqui, se disponibilizou para vir expor o seu conteúdo de graça. E só precisamos do teu like, partilha, só isso, mais nada. E eu gostaria, William, se me permite, Sim, à vontade, à vontade. gostaria deixar aqui uma marca indelével na vida de alguns estudantes, se me permitir. É uma coisa de menos de um minuto. Eu gostaria, e acredito que se algum estudante pegar e tem dificuldade nesse exemplo que eu vou dar agora, se calhar essa vai se chamar estilo da apresentação a Teixeira. De repente vai ficar assim, famoso, né? Com um toque a Moate, nesse caso, que sai daqui do podcast. Então, eu gostaria, para algumas pessoas que, antes de passarem para o PowerPoint, por exemplo, algumas pessoas que antes de passarem para o PowerPoint têm alguma dificuldade em fazer a exposição do seu trabalho, certo. eu quero simular aqui uma apresentação com um tema qualquer que eu vou criar. À vontade. Só para que fique aí uma marca, né, para os estudantes a título futuro. Sim. Depois, quem quiser mais, Claro, né, claro. Vira Nós TR, ainda né? vamos ter tempo para falar disso, doutor. Ok. Vamos tirar uns 10 minutinhos antes de fecharmos para podermos. Porque afinal de contas nós demos a introdução, precisamos concluir para eles localizarem o professor. Sim, sim, sim. Vai-se ter esse tempo. Então, eu posso fazer essa simulação? Pode sim, Ok. pode sim. Então, pronto, vamos simular que estamos num ambiente de defesa e é preciso não ter medo, ter calma, posicionamento, tirar a tua melhor voz naquele dia
Há aí três técnicas muito importantes para se estar na sala, a postura. Ou tu encaras o júri, ou tu levas alguém, a meu tipo, levas alguém que te inspira, coloca na sala e defende para essa pessoa do início ao fim. Ou se não puder, defina um ângulo na sala em que você olha, um olhar trivial, como se estivesse a olhar para alguém, mas na verdade não estás a olhar para ninguém. Mas o estudante mais, que normalmente, na minha experiência, tem tido mais êxito, são aqueles que olham mesmo para o júri. Quando tu olhas para o júri, você já venceu a defesa, quer dizer que você domina o trabalho, então não tem medo do júri, um PowerPoint bem organizado. E quando vais fazer essa simulação que eu vou exemplificar agora, até chegar ao PowerPoint, o júri já entendeu minimamente tudo que te trouxe aí. Então, ao invés deles ficarem a esfolhar o teu trabalho, eles vão olhar para ti, porque eles também não vão querer estragar o momento. Há defesas que não é para estragar. Não é para estragar. O estudante entra ali com uma convicção. Até quando está a mentir, mente bem. Aquele estudante que quando está numa defesa a mentir, mente bem. Mas vamos lá pegar esse exemplo. Vamos fazer de conta que eu vou defender de Vais manhã. defender. É de Ok, manhã, né? ok. Então eu vou lançar. Renovados votos de muito bom dia ao excelentíssimo corpo de júri, senhor presidente, primeiro e segundo vogal, a todos presentes nesta sala, saudações. José Teixeira é o meu nome, aspirante à licenciatura no curso de gestão, na opção empresarial. Hoje, meus senhores e minhas senhoras, estou aqui para tão somente expor, defender o meu trabalho de fim de curso, que tem como tema a importância da gestão estratégica para o desenvolvimento e expansão de uma empresa no mercado. De acordo com a norma em uso na minha instituição, o meu trabalho encontra-se basicamente estruturado por três capítulos. O primeiro capítulo tem a ver com a fundamentação teórica e conceitual, onde apresentamos os principais conceitos e as linhas teóricas de determinados autores a nível do nosso trabalho. O segundo capítulo versa em torno da metodologia de estudo. Aqui apresentamos aquelas balizas científicas, como, por exemplo, paradigma da investigação, tipo de pesquisa. Falamos um bocadinho também sobre as variáveis dependente e independente e definimos em função percentual a nossa população e amostra. Finalmente, o último capítulo tem a ver com a apresentação e discussão dos resultados, onde tivemos a oportunidade de entrar na empresa ABC no ano de 2023 e poder então oferir aqueles elementos práticos sobre a gestão estratégica e a sua importância para a expansão da empresa ABC no mercado, tendo em conta o exercício econômico de 2023. Desse modo, peço a máxima atenção ao excelentíssimo corpo de júri, a toda a atenção que nos poderem prestar ao PowerPoint, que se segue onde, fora desses aspectos já dito, temos outros que consideramos ser de extrema importância. Obrigado. O PowerPoint. Estás a ver, William? Uau! Tu Quem sabe, sabe. Mas antes, deixa aqui bater umas palmas. Porque é maestria. É Sim, assim. tu quando chegas ao PowerPoint, William, você, o júri, já está feliz, tá vendo? Está feliz e essa apresentação pode ser moldada em função do O contexto. contexto, sim. Quando chegas no PowerPoint, o júri está tremendo. Dizer, para aqui tem um grande camarada, então é preciso esse foco. Sim, senhora. E só para termos assim uma noção daquilo que é o impacto do teu trabalho. Quantos trabalhos o professor já preparou? William, eu não sei. Eu não sei, sinceramente. Estamos a falar desde o ano 2010, né? Agora, 2024, eu não sei, William. Não consigo taxar. Sim, senhora. Já perdi computadores, disco duro de lá até aqui, não consigo. Não tenho, mas eu acredito que se tivesse que fazer uma conta, de lá para cá, eu acredito que eu já preparei mais de 200 estudantes. Sim, senhora. Mais de 200 estudantes. E eu acredito que muitos estudantes hoje em grandes posições já passaram na mão do professor. Já, Não tem como. já. Não tem como. Eu sou a prova que passei Já. na tua mão. Obrigado, obrigado. E hoje estou feliz, né? Estou feliz. E tipo, qual foi o maior desafio que já teve nessa jornada? Bem, o maior desafio que eu já tive nessa jornada, só não vou citar o nome da instituição, mas foi nessa jornada acadêmica ou científica,
foi ter assumido o departamento científico de uma instituição virgem, Sem nada. sem nada mesmo. Nessa instituição pesou sobre mim aproximadamente até o momento que eu saí, aí qualquer coisa como 1000 finalistas Sim, eu já sim, havia sim, sim, colocado sim. no mercado nessa instituição. Uhum. Uma instituição naquela altura que enfrentou N desafios para conseguir tirar esses estudantes Esses desde o ponto de estudantes. vista legal, validação do discurso, acreditação das defesas portanto, a gente fez parte da Certo. construção dessa história, Fez fizemos história. parte da É. construção dessa história. A primeira monografia modelo a gente teve que construir, o primeiro pré-projeto modelo a gente teve que construir, o regulamento científico a gente teve de Construíram, sim, construir. sim, Os sim. primeiros estudantes que defenderam tivemos que ser mesmo nós aí dar ensaios nesses estudantes, montar as primeiras bancas. Portanto, é indelével. Isso foi um momento sui generis, único e que jamais vou esquecer. Essa instituição sabe o que é. Foi. O grande desafio foi Foi o esse. grande desafio. Foi. E eu acredito que eh, as, os estudantes do professor tiveram a média 17, não é? Tiveram. Tiveram a média 17, porque eu conheço lá algumas pessoas que passaram na Tiveram. tua mão Tiveram. e acredito que uma dessas pessoas foi a primeira a defender nessa instituição. Sim, sim. Eu me Sim, lembro muito bem. sim. E hoje, graças a Deus, ela também é uma pessoa que estamos sempre em contato, é uma pessoa muito, muito, muito bem preparada. E, agora, quais são as áreas que para já não fazem o trabalho, né? Porque não há talvez o termo Sim, mas não eu já seria. estou a perceber a pergunta que o William vai Esse fazer. é o Pode ponto. avançar, William. Quais áreas do saber não elaboram as monografias? Nós não temos limitação. Nós preparamos tudo. Até, Tudo. até médicos? Tudo. Aliás, esses são os dos que mais preparamos, porque Oh. assim, e é preciso que se desmistifique isso. Eu não preciso ser perito, o perito é o estudante. Sim, senhor. O que eu preciso fazer é que o trabalho tenha cabeça, tronco e membro. Eu utilizo a mente do estudante, não a minha. Quem precisa estar posicionado e direcionado é o estudante, não sou eu. Eu preciso saber construir ciência, investigar aquilo que eu preciso investigar para lhe ajudar a fazer o seu trabalho. O mestre és tu. Certo. Eu tenho que fazer o que no seu trabalho? Fazer com que a introdução case com a conclusão, fazer com que o problema tenha retórica com a pergunta de partida, fazer casamento entre as hipóteses problema e objetivo, situar a sua delimitação a nível contextual, espacial e temporal, fazer com que a tua justificativa tenha um alcance a nível de pertinência, Certo. fazer com que a tua fundamentação teórica não seja um plágio, Ok. fazer ok, o tratamento ok. dos dados estatísticos. Fazer estatística não precisa estar na área, é conhecer estatística. Conhecer, sim. Só isso. Sim, sim, sim. E a conclusão é o respaldo, né? É o respaldo. É como o resumo. O resumo é o primeiro elemento que passa a informação sobre o trabalho, né? Mas o resumo se faz no fim. Ok. Ela aparece no início, mas se faz no fim. Se faz no fim. Que você não pode resumir o que não concluiu. O que não concluiu, certo. O que é mais importante num trabalho de fim de curso? O que é mais importante no trabalho de fim de curso? Essa pergunta é muito séria e desafiadora. Mas a gente vai responder. O mais importante no trabalho de fim de curso é tudo. Tudo. É tudo. Não tem uma parte que escapa só é para aqui. Vê. Um trabalho de fim de curso tem 3 pilares. Elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Isso é um segmento em cadeia. Cada um elemento influencia o elemento posterior. Ok. E o elemento posterior condiciona o elemento anterior. Tá vendo? Se você não fazer uma introdução correta, como é que você vai acertar a metodologia, por exemplo? A introdução é a cara do trabalho, onde você diz onde quer ir. Se você não sabe dizer onde você quer ir, como é que você vai determinar, por exemplo, que o método é indutivo, é dedutivo, é hipotético, dedutivo, é histórico, é documental? Como é que você vai fazer isso? Sim, Não tem como. Não tem como. Se você não tem uma fundamentação teórica adequada, vai falhar na parte prática. Por quê? Porque a parte prática casa
com o fundamento teórico que você traz, que você aponta lá em cima na introdução, e a parte prática casa com a metodologia que você indica. Por exemplo, se você diz que eu vou trabalhar com um paradigma quantitativo, por exemplo, logo você tem que ter um questionário. Sim. Se você diz que vai trabalhar com um paradigma qualitativo, logo você tem que ter um guião de entrevista. Se você diz que vai trabalhar com um paradigma misto, você também vai ter 2 instrumentos de coleta de dados. Ou o questionário, ou o inquérito, ou o guião da entrevista, uma grelha de observação, por exemplo. Sim. E tudo isso tem que estar ligado lá na tua introdução. A tua introdução tem que trazer isso. Daí que muita gente, há professores às vezes que os peritos, para perceberem um trabalho, ele só fica na introdução, esses casos. Ele só fica na introdução. E ele ali consegue mesmo Tem um verificar horizonte que... de como é que está o teu trabalho. Porque por exemplo, numa monografia, o momento do estudante é a introdução, a parte prática é a conclusão e as sugestões, porque os fundamentos teóricos, não é o estudante que faz aquilo, já existe pessoa que escreveu aquilo. Ok. O estudante vai transcrever uma informação, mas essa transcrição deve ter um argumento de compreensão, né? Sim. Senão fica plágio. Sim, né? sim. Você não vai tirar a ideia do autor tal como está. Né? E para já, quando é que se considera um trabalho como um plágio? Porque ninguém também tira o trabalho no seu todo e entrega. Há sempre aquelas técnicas de tentar alterar alguns pontos. Mas como é que se detecta um plágio? É fácil, tem vários caminhos. Primeiro é o olho, o próprio olho da pessoa que está a olhar o trabalho, para não falar ainda da tecnologia, que hoje já nos ajuda, né? Mas quem olha um trabalho, ele consegue ver do início, para quem conhece, quando o trabalho está construído ou está desconstruído. Ok. Olhas para uma introdução, a introdução logo começa com o pensamento do autor. Não, não pode, alguma coisa não está bem aí, por exemplo. Ok. Tu vais para, é o que eu estava a dizer há pouco tempo, a questão da Da transcrição. transcrição, sim. Quando se transcreve é plágio, a transcrição tem que estar alicerçada por um argumento. Eu tiro uma ideia de um livro, coloco no meu trabalho, tal como está no livro, vai constituir plágio. Mas se eu, por exemplo, E usar dizer, como citação. tendo em conta a linha de pensamento de Moat, Ok, ser citado. ano X, página X, que afirma que eu vou trazer o pensamento do Moat, tal como está. Mas embaixo vou ter que colocar o que nos leva a perceber, ou que nos remete a raciocinar, ou que nos deixa entender que, entre as linhas, pelo menos tenho que meter uma ideia do que eu percebi. Certo, E agora, certo. na referência bibliográfica, a citação que eu apresento de Moat deve aparecer como referência bibliográfica, onde eu vou colocar o nome do Moat, o ano da edição da obra, a editora, o título da obra, o número da edição e o local da edição. Dependendo de cada norma, né? A norma que pede todo o nome, a norma que pede só o primeiro nome, daí que falamos no início, que é preciso consultar a norma de cada De cada instituição. instituição e Outro os seus sim, regulamentos. Sim. com a questão da tecnologia que eu já disse, hoje você, se tiver o trabalho aí digital, ainda que não tenha, se tiver paciência, é lançar o início no Google, colocas, se está aparecer conforme está, é plágio, imprima para a página, grafa no trabalho. Como também há instituições já mais avançadas que têm mesmo programa anti-plágio, é rápido, é só lançar no programa, ele traz tudo. E nós aqui em Angola já temos eh, tipo, quando um estudante defende, ele Sim. passa tudo bem e obteve o grau de licenciado, mas só que depois vão descobrindo que o trabalho foi um plágio. Esse estudante perde o grau de licenciatura, como é que fica? Nós aqui já temos essa... Epá, isso é o que eu disse. Nós, William, estamos a brincar com a ciência, estamos a cometer pecados científicos aqui em Angola, em algumas instituições. Isso depois vai acabar por ser tiro no pé para o futuro. Sim. Porque então como é que tu tens uma instituição que tem um conselho científico, tem um orientador, tem uma mesa? Se depois frustrar o sonho do próprio estudante, aprova o trabalho, defende, te dá nota. Depois, na época da outorga, plágio. Plágio, Epá, certo.
Nós temos que ver o normativo. Alguma coisa não está bem, William. Não está. Faustino está a rir. Epá, Mas é sério. peço desculpa. Nós somos jovens, muito preocupados com o desenvolvimento científico do nosso país. Sim. Porque o estudo envolve ciência. Quando não se aplica a ciência, as soluções arcaicas geram problemas piores do que os anteriores. Soluções arcaicas, problemas piores. As coisas já evoluíram, não precisa inventar. Então, ele define um tema, a instituição aprova. Faz um pré-projeto, a instituição aprova. A monografia é corrigida várias vezes, a instituição aprova essa monografia. A defesa do estudante é marcada. A banca anui, e essa banca é nomeada pela direção da instituição, agora o termo que se usa é presidência. Pela presidência da instituição. Então, no fim, para dizer que eu plagiei, ainda que eu tenha plagiado, alguém aprovou aquilo. Sim. Né? A quem atribui a incompetência? Essa é a pergunta. Ok. O estudante sempre é o lesado, mesmo. Infelizmente. Infelizmente. Daí que, desculpa cortar, William, ainda precisa-se ter associações de estudantes fortes. Esse é um ponto importante. Sim. Porque as instituições, as nossas associações dos estudantes também hoje são muito duvidosas, né? Associações fortes. Os presidentes, não todos, alguns presidentes estão mais lá para garantir que o caminho deles esteja livre e facilitado. E, alguém tem solução para isso? Eu acho que já percorremos muito tempo e eu não posso roubar mais muito tempo também do doutor. Muita coisa ficou ainda por ser dita aqui, mas gostávamos de dar 10 minutos, né, no professor para expor, para apresentar a sua consultoria, aquilo que fazem, por exemplo, que já se falou de tudo, onde estão localizados, qual é o objetivo da vossa consultoria. Queremos ter esse serviço feito e depois vermos aquilo que vai ser a conclusão a respeito daqueles que, mesmo não procurando o doutor, já conseguem ter ideias de como vão se preparar, né? Aqueles que acham que, com isso já consigo fazer a minha coisa, mesmo sem ir na consultoria, consigo. Demos esse tempo ao doutor, ao professor. William, obrigado. E eu acredito que vou roubar muito menos do que isso, porque boa parte disso já foi dito aqui. Sim. Só vou arrematar. O seu trabalho é o nosso trabalho. Isso, sim, os estudantes. O seu trabalho é o nosso trabalho. Portanto, corra, venha até conosco. Seu pré-projeto, sua monografia, o resumo do seu trabalho, a tua preparação, desinibição, quebra de medo, quebra de preconceito, a nível das PAPs, a nível das monografias, a nível das dissertações. Nós estamos aqui para servir mesmo. O nosso objetivo é que o estudante vá para a banca com uma nota não inferior a 15 valores. Sim, sim. Que o estudante ganhe vida, que não tenha medo, que entenda a ciência como um processo, qualquer um pode se encaixar nele. É possível. Se nós conseguimos, também qualquer um pode conseguir. Não atrasem, não solicitam os serviços muito tarde, porque há estudantes às vezes que solicitam os serviços muito tarde. A gente faz, mas acreditamos que se fosse mais cedo teríamos feito melhor, né? Sim, sim. Do que quando é solicitado nas últimas horas. Não tenham medo, qualquer curso. A gente está aqui para dar as soluções para qualquer instituição. Parem de levar trabalho a plagiadores, chegarem nos cybers, uma investigação, imprime, leva, e depois você não alcança aquilo que você quer. E não só para as questões das monografias, mesmo os trabalhos científicos. Falem conosco. Onde é que nós estamos localizados? Nós estamos localizados onde o estudante quiser. Onde o estudante quiser, nós estamos, né? Estamos lá. Hoje o mundo é movimentado, nós não precisamos sempre ter encontros pessoais. O WhatsApp quem inventou, acho que é um amigo meu, gosto muito dele. Então, aí no WhatsApp a gente trabalha. Os meus contactos de telefone depois aqui a produção vai fazer passar, nota do rodapé. Então venham ter conosco. Eu não vou falar muito porque eu já consigo sentir que alguma coisa está acontecendo. Certo, eu já consigo sentir que alguma coisa está acontecendo.
Então não quero vender sonhos. Sim, sim. Porque o podcast do William Moado não vai vender sonhos. Não. Vai não. trazer soluções. Vai trazer soluções. Trazer certo. soluções. É. Então, meu caro William, muito obrigado. É isso. Ok. Muito obrigado mesmo. E para aqueles estudantes, ficou aqui a dica. Para muitos que têm. Uma coisa que eu olhei para o trabalho do professor, ele ajuda muito aqueles estudantes que são tímidos, aqueles estudantes que têm problemas, que acham que são problemas de estar diante das pessoas. Eu estou a confirmar que o trabalho deles existe, tem bons resultados, porque quando eu dizia aí na conversa que uma das estudantes, a primeira estudante que defendeu na escola onde eu passei, teve 17 valores e foi uma nota muito boa. Esta pessoa hoje, não estou a dizer que já depois de defender vais logo se catapultar para ter os melhores resultados, não. Mas atenção, teve-se um bom resultado e está muito bem enquadrada hoje. Doutor, bebemos muito Eu também. e eu espero que nas próximas ocasiões tenhamos melhores condições dele receber aqui. E só lhe desejo muito, a princípio mesmo, muito obrigado. Que esse teu trabalho continue sempre. Não fique por aqui, porque somos muito que precisamos. Precisamos não só de ter o TCC, precisamos também de ter mesmo trabalhos acompanhados em doutoramentos, porque isso acontece em qualquer parte do mundo. Só que muita gente acha que em Angola, por ser uma coisa nova, é roubo, é tudo que não presta. Não, isso acontece em qualquer parte do mundo. Existem mentores externos, existem consultores externos. E esta é uma realidade, é uma prova que temos aqui o doutor, é um consultor e que este trabalho não fique por aqui. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Ok, William. Obrigado. ok. Vamos abraçar ali, dar uma saudação também aos demais. Não esqueçam, sigam, porque no próximo tema, acredito, vai ser muito importante para vocês, como estudante, como jovens que querem progredir na carreira. E ainda vamos trazer aqui o professor para um tema que vai ser muito bonito. Segue e depois você vai encontrar o banner onde vai estar a espelhar o tema. Doutor, Obrigado. estamos juntos. Estamos juntos. Obrigado. Obrigado. Ok, Obrigado. tá aqui, ó. Obrigado. Isso é um exercício, já. Isso é exercício, pá. Imagina. Isso é um exercício, mano.